Vamos agora para a nossa última aula de elétrica voltada, dentro aí do contexto do projeto hidráulico. Seguinte, pessoal, esse módulo foi irado e eu quero terminar esse conteúdo aqui com vocês em grande estilo. Então, na aula anterior, a gente aprendeu aqui a calcular o disjuntor, nosso dispositivo de proteção, que a gente já viu, reforçando, dispositivo esse que protege o circuito contra curto, sobrecarga, excesso de corrente, sendo que tem um detalhe. Depois que a gente calculou o disjuntor, pessoal, eu ainda não falei para vocês sobre a diferença do disjuntor para o DR. A gente já fez o exercíciozinho, mas não falou ainda sobre o dimensionamento da fiação dos condutores elétricos e a gente tem que entender de fato a ligação da bomba em sua essência, né? A gente vai ver uma prática que a gente fez uma animação para vocês que ajuda muito a interpretar e a conhecer, enfim, essa ferramenta. Então vamos lá. Depois que você calculou o disjuntor, pessoal, vamos aqui abrir nossa planilha mestra. Você tem aqui o I, que é a corrente do circuito, e você tem aquela tolerância que a gente vai ter aí, obviamente, o disjuntor. Porém, quando a gente fala em relação aos condutores, tá? Então, condutores, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente precisa inserir o condutor de acordo com o quê? De acordo com a corrente do circuito. Até porque, lembra, a corrente nominal do disjuntor é uma majoração. Você pega a corrente do circuito e multiplica por 30%. Então, o condutor ele vai ser atrelado, o cálculo dele, o dimensionamento, à corrente do circuito. Esse dado aqui em vermelho. Diego, você colocou essa informação, mas eu queria, sei lá, deixar mais próximo aqui condutor, não queria essa linha, como é que eu apago? Clico aqui na linha, exatamente no número 7, botão direito, excluir. Beleza? Inclusive eu posso selecionar aqui todas essas informações e atribuir aqui todas as bordas para ficar um negócio lindo. Diego, como é que eu escolho o condutor de acordo com a corrente do circuito? A gente tem, pessoal, aqui ó, uma planilhazinha básica. E eu vou te falar isso aqui, eu aprendi isso quando era criancinha, você também tem que decorar. De acordo com a seção dos condutores, você tem a sua corrente máxima. E a NBR 5410 também vai interferir um pouco nessa interpretação e eu vou explicar para você. Observa que a planilha ela mostra a seção em milímetros quadrados e também em AWG. O que é AWG? AWG é a unidade britânica para a seção transversal dos condutores. A gente usa AWG no Brasil? Não, já usou antigamente quando o Brasil era chique, né? Então agora a gente usa milímetros quadrados. Então, normalmente a gente vai trabalhar com essas três primeiras opções e aí você tem que decorar isso. Condutor de 1,5 até 15,5 A. Condutor de 2,5 até 21 A. Condutor de 4 até 28 A. Mas Diego, como é que tu decorou isso? Decorando, escreve na mão, tatua, escreve no braço, escreve na perna, fica lembrando que você vai absorvendo. Tem gente que fala assim, né? Ah, não, não precisa decorar, eu aprendo. Merda na cabeça, velho. Tu tem merda, que loucura que criaram essa mongolidade. Tem lá Gigiticho, meu filho. Tu acha que ele aprende como? A gente falando pra decorar. É assim a vida, velho. Ele estuda numa escola, né, bilíngue, escola americana. E o que acontece? Eu tenho que ensinar inglês, justamente agora na quarentena com o Luísa pra ele. Tu acha que a gente ensina o quê? Ensinando a ele, interpretando a ele. Não, é decorar, velho. Guilherme, go to your spot, go to your spot, go to your spot, go to, go to your bed, go to your bed, go to your bed. É assim, pô, repetindo todo dia, todo dia. Então, repete. Beleza? Então vamos lá. Se eu sei que eu tenho 6,8, qual é o condutor que eu posso utilizar? 1,5 cabe, 1,5 vai até 15,5 ampere. Sendo que tem um detalhe, da NBR 5410. Qual é esse detalhe, pessoal? A NBR 5410 prevê que 1,5 é o fio exclusivo para circuito de iluminação. Ou seja, isso aqui é uma iluminação? Não, é uma bomba, um sistema de recalque. Então, a gente vai utilizar o fio de 2,5. Ah, mas Diego, você está botando um fio maior do que deveria, uma seção maior do que deveria. Tem algum problema? Não, galera, não, tá? Simplesmente ele vai ser maior, ele vai estar trabalhando ali com mais margem, mas vai funcionar da mesma forma. É a mesma coisa de um cano. Ah, Diego, era para botar um cano de 20, eu botei de 25. Tem problema? Não. A questão é, você vai gastar mais? Mas é o que a norma prevê. Não sou eu, não é você. A gente faz o que a norma estabelece. Beleza? Então 2,5 você vai até 21 ampere e você vai colocar aqui o fio, né, o condutor de 2,5. A gente pode botar aqui milímetros quadrados. Então, como é um texto, a gente pode até escrever junto aqui, ó.
milímetros quadrados, beleza? Ou coloco o 2 ali em cima. Pronto, 2,5 milímetros quadrados foi o condutor que nós escolhemos. A gente pode juntar aqui essas duas células, ó, dar um mesclar e centralizar. Eu posso chegar aqui, ó, botar todas as camadas. Posso aqui agora atribuir uma cor também, ó. Vou botar um vermelhinho para ficar lembrando a corrente do circuito. Posso botar em negrito. Então, a gente dessa forma aqui calcula o condutor de acordo com a tabela. Ah, mas Diego, eu me lembro na faculdade, na escola, quando eu tinha guitarrista aí naquela idade, que o professor falou de um negócio chamado segunda lei de Ohms. Não sei se você lembra. R igual a Rho, L sobre A. Você agora lembrou, né? Sendo que você faz, mas pra que serve isso? Pra que serve isso? Você pergunta ao professor, ele diz, ah, sei não. Onde é que usa? Sei não, professor. Eu tenho que fazer para passar na prova. Então o que acontece? Essa função matemática, essa segunda lei de Ohms, ela atrela o que, pessoal? Quanto maior a distância, presta atenção, vou te explicar para tu aprender para sempre na tua vida, para nunca mais esquecer. Quanto maior a distância, maior vai ser o que? A resistência. E, consequentemente, você precisa ter uma bitola ali dos condutores maior para você não perder energia nesse percurso. Então, essa é a ideia. Ah, Diego, então quer dizer que esse valor aqui de condutor, ele pode alterar, essa seção do condutor, ela pode alterar de acordo com a distância? Sim, pode ser até que você precise de um condutor de 4 milímetros quadrados. Depende da distância que você precisa vencer. Então, imagine só. Por isso que a norma prevê que o e-mail é exclusivo para iluminação, porque ela já sabe que grande parte dos engenheiros, arquitetos, projetistas ou peão de obra não sabe calcular a lei de Ohms e simplesmente ia botar um e-mail para tudo. Então o que acontece? As pessoas não levam em consideração a distância e acaba tendo diversos tipos de patologias nos sistemas elétricos. Diego, como é que eu calculo isso considerando a distância? Ah, aí no curso de projeto elétrico você vai aprender. Não é a ideia aqui, mas eu tenho que obviamente falar para deixar contextualizado, embasado, porque eu sei que você é engenheiro, você é arquiteto. No mínimo, o mínimo esperado seu é o quê? Você vai lá, instalar uma boia, um sistema de recalque, e o cara vai dizer, ah, vamos botar aqui o contorno de um e-mail. Você vai dizer, opa, não pode, a norma prevê que tem que ser acima de um e-mail só para iluminação. Aí o cara vai dizer, então qual? 2,5? Vamos ver, qual é a distância que a gente vai vencer? E aí você já sabe. Ou você calcula se você souber, ou você vê o curso de projeto elétrico aqui da gente para você poder aprender como é que faz. Tem algumas tabelinhas que a norma prevê que fica fácil também. Beleza? Então entendemos aqui a fiação, entendemos aqui a segunda lei de Ohms. Maravilha, você faz assim, ai meu Deus, agora eu entendi, agora tudo faz sentido na minha vida. Ufa, Diego do céu, como é que em 12 aulas, 13 aulas eu aprendi mais que minha faculdade inteira? Pois é, porque aqui eu te ensino sem mimimi, eu te ensino os conteúdos que o mercado de fato pede, exige, que você vai precisar usar na sua vida profissional. Beleza? Então estamos aqui, galera, interligação da bomba centrífuga e as boias. E eu quero passar para vocês agora o que, pessoal? Eu quero passar para vocês um videozinho rápido de como é que isso funciona, uma animação que meu pai fez com a equipe dele. Vamos nessa! Vamos apresentar agora para vocês um sistema elétrico e hidráulico, onde uma cisterna que fica na parte inferior vai transferir através de um motor água para um tanque na parte superior de uma casa, de uma empresa, tudo mais. Então vocês podem ver o seguinte: primeiro temos a tomada, o cabo de força aí com ACV. Essa tomada está alimentando um disjuntor, depois um DR e vem para um interruptor. Esse interruptor, ao ser acionado, ao ligar, vai transferir energia, né, para a chave da boia, que a boia tem o quê? O pino 2, que vocês estão vendo aí, 2 com 3, vai ser ligado, porque quando a boia, essa boia do tanque inferior, vocês estão vendo, a boia 1, que é da cisterna, estiver para baixo, vai fechar 2 com 3. E aí vamos ver o quê? Que a lâmpada L1 vai ficar acesa, e vocês vão ver, ela vai permanecer acesa enquanto a boia estiver para baixo. Continuará acesa a lâmpada L1. Agora, observem que vai começar a entrando água na cisterna, vem da rua água, e aí a boia vai lentamente subindo, essa boia 1 da cisterna, vai chegar o momento que a chave 2,3 dessa boia, ela desliga, e desligando a lâmpada L1 vai apagar. Nesse momento, passa a funcionar a chave 2,1, e essa chave 2,1 da boia inferior vai levar energia, certo, para o pino 2 da chave da boia de cima, que é do tanque superior. E aí,
Nesse caso, ela vai fechar 2 com 3, a boia de cima, levando energia para a lâmpada L2 e para o motor. O que é que vai acontecer? A lâmpada L2 vai acender e o motor começa o seu trabalho de quê? De pegar a água que está na cisterna, na parte inferior, e transferir para o tanque na etapa superior. Lentamente isso vai acontecendo. A boia 2 do tanque superior, vocês podem observar, ela vai subindo gradativamente, vai subindo, até que chegar um momento que o tanque encheu, e aí o que é que acontece? A chave agora da boia superior, 2, 3, para, corta e liga 2 com 1. E ligando 2 com 1, quem vai agora acionar vai ser quem? A lâmpada 3 vai ficar acesa. E aí o sistema está funcionando total, ou seja, funcionou quando estava seco a caixa superior. E agora temos o que? Temos que a lâmpada 3 acendeu porque a caixa superior está com água. Correto? De bola. Depois que você entendeu como é feita a ligação ali da boia com a bomba, velho, esse vídeo do meu pai tá irado. Só pra você ter uma ideia, tem mais de 50 mil views esse vídeo. E eu quero fazer aqui um contexto final, um apanhado sobre o disjuntor e sobre o DR. E como ele vai estar instalado ali na sua instalação elétrica, né? Atrelado ao seu projeto hidrossanitário, seu projeto de hidráulica. E enfim, você precisa entender um pouco mais sobre isso. Então o que acontece? Quando a gente fala de disjuntor, a gente fala em proteção do circuito. Você já viu? Protege o circuito de curto, incêndio, sobrecarga, excesso de corrente. Maravilha. O DR, o dispositivo residual, ele protege o usuário de choque elétrico. Ele protege também o sistema de vazamento de corrente. O que é isso, choque elétrico? Vamos entender, pessoal. O DR, ele trabalha de acordo com a lei de Kirchhoff. Diego, de novo, eu tô com as leis, que leis, que leis. Eu não estudei essas merda, Diego. Estudou, é porque seu professor não sabia lhe explicar qual a função disso. Mas o que acontece? A lei de Kirchhoff, ela fala o quê? Que a somatória das correntes que entram tem que ser igual ao somatório das correntes que saem. Então o que acontece? Imagine seu circuito, a gente botou aqui ó, um chuveiro, uma bomba, uma televisão, lâmpadas. Você tem uma corrente de consumo. 8 amperes está indo, 8 amperes está voltando, por exemplo, né? Uma corrente, amperes. E aí o que acontece, pessoal? Quando existe um choque, vamos supor que eu estou aqui, eu pego na tomada, ou enfim, pego descalço aqui no meu, vamos supor, Geek né? Ele fazia muito isso quando era criança, toda criança eu acho que faz. Pega um pedaço de ferro, né? Um pedaço de metal, sei lá onde eles acham essas paradas, no chão, em qualquer lugar, e quer meter na tomada para ver o que acontece. Beleza. Se ele tocar na fase, no neutro não tem problema, mas se ele tocar na fase, o que é que vai acontecer? A corrente que está circulando no circuito, ela vai ser desviada para o solo. Pense bem, você está fechando o circuito com o solo. Então, o que acontece? A corrente daquele circuito, que era 8 A que está entrando pelos aparelhos, ela vai ser desviada, parte dela, por você. Você está sendo o aterramento, na verdade, né? E desviando um pedaço daquela corrente para o solo. Ou seja, a corrente que está entrando não é igual à corrente que está saindo, a corrente que está voltando. O DR identifica essa variação, o que chama ali de corrente de fuga, e ele desarma o circuito, ele abre o circuito. Por isso que, mesmo que você tenha DR, você vai levar choque. É normal, você leva o choque e aí ele desarma o circuito. Beleza? Então o DR, sim, você leva o choque e depois ele abre o circuito. Diego, o DR é fundamental? É, ele é previsto em norma, você tem que colocar, é obrigatório, tá? Então se você é engenheiro arquiteto não sabia disso, e por acaso, né, você faz uma instalação, você faz uma casa, qualquer coisa aí, e você não põe o DR, se alguém levar um choque e morrer, a culpa é de quem? A culpa é sua. Sua, porque não botou. Isso é previsto aí em norma. Ah, mas o meu cliente não quer pagar R$ 50 no DR. Beleza, mas você tem que colocar na norma. Ou no mínimo fazer com que ele escreva que não quer botar. Mas, velho, quando você explica que o DR vai salvar a vida dele ou dos filhos dele, a pessoa vai investir. E um outro detalhe bem interessante. O DR, como eu falei, ele vai proteger o circuito contra o quê? Vazamento de corrente. Esse vazamento de corrente pode ser uma pessoa levando choque, claro, mas às vezes também acontece de aparelhos elétricos ou eletrônicos, aparelhos eletroeletrônicos, estarem vazando corrente. Não sei se você já teve essa experiência, por exemplo, uma geladeira, às vezes você vai pegar na porta da geladeira, tá lá formigando. Antigamente, o computador desktop, você ia tocar no computador, tava lá formigando, né? Choque e formiguinha. Você lembra disso que eu sei, a televisão na antena. Então aquilo era por quê? Estava vazando corrente, o aterramento estava ruim e aí aquela energia ela ficava na carcaça do aparelho.
Se tiver um DR, isso não acontece. Por quê? Porque esse vazamento de corrente para a carcaça é aquela coisa lei de Kirchhoff, a corrente que entra não é igual a corrente que sai, ele vai identificar e vai desarmar. Ou seja, hoje em dia, o que é que acontece na prática? Você vai colocar o DR na instalação elétrica, se algum aparelho estiver vazando, consumindo mais do que deveria, ele desarma o circuito. Então o que é que acontece? O DR também é uma forma muito bacana de você identificar naquela instalação se você está gastando mais energia do que deveria. Mas Diego, como assim? Pois é, porque quando um aparelho está vazando corrente, significa que ele está consumindo mais do que deveria. Quantos de vocês nunca, né, pensa aí, já passou por isso? Você tinha sua casa, aí eu morava na casa da sua avó, ou alguém que você conhece, e ele diz assim, eita, vendi aquela geladeira velha, comprei uma nova e minha conta de energia baixou. Ou vendi aquela máquina de lavar velha, comprei uma nova, minha conta de energia baixou. Por que baixou? Porque estava vazando corrente. E aí é onde entra o ponto. O DR ele só vai funcionar se a instalação ela estiver bem feita. Então, muitas vezes, tá, vou falar para você na prática, já vi isso acontecer até em obras minhas. Cheguei lá, o DR estava desarmando. DR desarmando, qual é a solução? Grande parte das construtoras ela terceiriza o serviço de elétrica, então eles chamam, né, a pessoa para ir lá resolver e eles vão fazer o quê? Vão desligar o DR do circuito. Velho, se você tirar o DR do circuito, você está tirando a proteção do circuito. E aí, quem é que vai ser responsável? Você! Você é engenheiro, você é arquiteto. Então o que acontece? O DR ele tem que estar trabalhando nos circuitos que podem vir a trazer, por exemplo, um dano para a saúde daquela pessoa. Então o DR tem que estar em série ali com o circuito do chuveiro, com o circuito das tomadas. Mas já o de iluminação não faz sentido. Ninguém vai estar lá em cima se pendurando pelas tomadas, pela tomada, pelas lâmpadas. Então o DR tem que proteger ali circuitos específicos. Normalmente a gente coloca a cozinha, que é um local perigoso, os circuitos do banheiro, as tomadas, entendeu? Então esse é o grande ponto. O DR protege o usuário, o disjuntor protege o circuito. E na nossa próxima aula a gente vai agora falar, pessoal, a gente vai entrar aí no conteúdo de água quente. Mas antes eu quero explicar um pouco para vocês sobre construção financiada, sobre essa oportunidade que existe na construção civil hoje e sobre o real problema dos nossos clientes. Forte abraço e até lá!